Olha, essa aqui é uma história muito interessante. Não é sobre uma pessoa, mas sobre como uma ideia evoluiu. A ideia de que era preciso proteger quem sonhava em ter o próprio negócio aqui no Brasil, mas sozinho. É uma jornada que nos leva do risco total à segurança jurídica de hoje. E tudo começa com essa pergunta, né? Uma pergunta que, por muito tempo, foi um verdadeiro pesadelo para muita gente. Imagina só, ter uma ideia de negócio incrível, toda a vontade do mundo para fazer acontecer, mas um medo enorme de que se algo desse errado, o risco era perder a casa, o carro, as economias de uma vida. Esse era o dilema. E a razão desse medo todo tinha nome: empresário individual. Por um tempão, essa foi a principal, se não a única, forma de uma pessoa abrir uma empresa por conta própria. Parecia simples, né? Mas, na verdade, tinha uma armadilha legal bem perigosa aí no meio. E aqui a gente vê o tamanho do problema. De um lado, o empresário individual, com responsabilidade ilimitada. O que isso quer dizer? Que, para a lei, a pessoa física e a empresa eram a mesma coisa. O seu CPF e o seu CNPJ, para fins de dívida, se misturavam. Se a empresa ficasse no vermelho, os credores podiam sim buscar os bens pessoais para quitar a conta. Do outro lado, o que todo mundo queria, a sociedade limitada, onde o patrimônio da empresa é uma coisa e o pessoal é outra, bem protegido. O grande desafio era como conseguir isso sendo uma pessoa só. Para a gente entender como foi que chegamos na solução que temos hoje, a gente precisa fazer uma pequena viagem no tempo. Porque, olha, essa resposta não apareceu do nada. Ela foi construída ao longo de séculos de evolução no jeito de pensar o que, afinal, é um negócio. E essa viagem começa, muito tempo atrás. Coisas que a gente usa todo dia no mundo dos negócios, como contratos, empréstimo com juros, isso já aparecia lá no Código de Hammurabi, um dos primeiros conjuntos de leis da história. Ou seja, essa necessidade de organizar a atividade econômica não é de hoje. Trazendo mais para perto, a evolução do direito comercial passou por 3 grandes fases. Na primeira, o foco da lei era na pessoa, no comerciante. Depois, com a influência lá do Código Comercial francês, o foco mudou para o que a pessoa fazia, para o ato de comércio. Mas a grande virada, a que realmente nos trouxe até aqui, é a terceira fase. E essa é a grande virada de chave. É o momento em que a lei para de olhar só para a pessoa ou para o ato isolado e começa a enxergar o quadro completo, a atividade organizada como um todo. É aqui que nasce a teoria da empresa. Essa frase resume perfeitamente a mudança. A partir de uma inovação no Código Civil Italiano de 1942, que o Brasil depois adotou no nosso Código de 2002, o direito passou a se preocupar com a empresa não como um lugar, mas como um conceito, uma atividade econômica organizada profissional com um objetivo. Então, o ponto central é esse. Empresa deixou de ser só o endereço, a loja física. Empresa, para a lei, virou a própria engrenagem funcionando, a atividade em si. É uma mudança sutil no conceito, mas com consequências gigantescas. E a consequência mais importante foi essa aqui. Se a empresa é uma atividade, uma entidade em si, então ela pode ter vida própria perante a lei. Ela pode ter nome, patrimônio, direitos e deveres próprios. Ela ganha o que a gente chama de personalidade jurídica. E é isso que vai resolver o nosso dilema lá do começo. E toda essa viagem pela história nos traz de volta para o Brasil de hoje, para a solução moderna que foi criada com base exatamente nessa evolução do pensamento jurídico. Só que antes da solução definitiva, existia uma gambiarra jurídica muito comum. Para conseguir a proteção da responsabilidade limitada, a lei obrigava a ter uma sociedade, ou seja, no mínimo 2 pessoas. O que acontecia na prática? Todo mundo colocava um parente, um amigo, como sócio com 1% da empresa, só para cumprir tabela. Não era um sócio de verdade, era só para atender a burocracia. Mas aí, em 2019, o jogo virou. Com a chamada Lei da Liberdade Econômica, o direito brasileiro finalmente se atualizou. Reconheceu a realidade de quem empreende sozinho e criou uma solução de verdade. E essa solução se chama Sociedade Limitada Unipessoal, a famosa SLU. O nome já explica tudo. É uma sociedade limitada, com toda aquela proteção que a gente falou, mas unipessoal, para uma pessoa só. O melhor dos 2 mundos, finalmente. A SELU, então, resolve todos aqueles problemas. Precisa de um dono só. A responsabilidade é limitada, protegendo o patrimônio pessoal. As finanças são totalmente separadas. E um detalhe muito importante, não precisa de um valor mínimo de capital para começar. É de fato um caminho muito mais simples e seguro para formalizar o negócio. Certo, a gente passou pela história, pela teoria, pela solução. Mas no fim das contas, por que toda essa jornada é tão importante para quem quer empreender hoje no Brasil? A importância está justamente em entender essa jornada.
A gente saiu de um cenário de risco pessoal enorme para um de segurança e incentivo. A lei evoluiu e passou a entender melhor o empreendedorismo moderno. A SLU não é só um novo tipo de empresa. Ela é a conclusão de uma longa busca por proteção e liberdade. Então, o grande impacto dessa mudança é esse. Ela destrava o potencial. Quando se tira o medo de perder tudo, mais pessoas se sentem seguras para tirar suas ideias do papel, criar negócios, gerar empregos e movimentar a economia. É um incentivo direto à inovação. E a gente termina com essa reflexão. Agora que a lei deu esse passo tão importante, a pergunta que fica é: e agora? Qual é o próximo desafio? Quais são as próximas fronteiras para a inovação e o crescimento dos negócios no país? Uma barreira legal importante foi derrubada. O caminho ficou mais livre. Para onde a gente vai a partir daqui?